Há um momento silencioso que quase ninguém admite em voz alta, aquele instante em que uma palavra dita por outra pessoa atravessa você como uma lâmina fina, não porque ela seja verdadeira, mas porque você estava cansado demais para se proteger. Talvez tenha sido um comentário aparentemente simples, uma crítica disfarçada de conselho, um olhar que julgou sem dizer nada. Nesse instante, algo dentro de você se contrai. A mente começa a girar, o peito pesa, e a paz que você vinha tentando cultivar desaparece como névoa ao sol. Se isso já aconteceu com você, não é sinal de fraqueza, é sinal de humanidade. E é exatamente aqui que começa a arte de ignorar os outros e proteger sua paz interior. Ignorar, neste contexto, não é desprezar, não é fugir do mundo, nem se tornar frio ou indiferente. Ignorar é uma habilidade interna, um gesto silencioso de inteligência emocional. É a capacidade de não permitir que tudo que vem de fora encontre abrigo automático dentro de você. A maioria das pessoas vive como uma casa sem portas. Qualquer opinião entra, qualquer julgamento se instala. Qualquer emoção alheia se torna um hóspede permanente. Isso gera exaustão, ansiedade e uma sensação constante de estar sendo puxado para fora de si mesmo. A sabedoria inspirada pelo caminho da atenção plena nos convida a algo diferente, construir um espaço interno, onde apenas o que é essencial permanece. Desde cedo, aprendemos a buscar validação. Olhamos para fora para saber quem somos, se estamos indo bem, se somos suficientes. Esse hábito se torna tão profundo que na vida adulta, muitas decisões são tomadas não a partir do que sentimos, mas do que imaginamos que os outros vão pensar. O problema não é ouvir os outros, mas depender deles para existir. Quando a sua paz depende da aprovação alheia, você se torna vulnerável a qualquer vento emocional. Um elogio o eleva, uma crítica o destrói. A mente fica inquieta porque nunca descansa em si mesma. A psicologia humana mostra que a maioria das palavras ditas não fala sobre quem escuta, mas sobre quem fala. Ainda assim, levamos tudo para o lado pessoal. Isso acontece porque confundimos identidade com percepção. Acreditamos que somos aquilo que os outros enxergam. Mas percepções são filtros, não verdades. Cada pessoa vê o mundo através das próprias dores, medos, expectativas e condicionamentos. Quando alguém projeta algo em você, está apenas mostrando o que carrega dentro de si. Ignorar, nesse sentido, é reconhecer isso sem precisar reagir. Há uma liberdade profunda em perceber que você não precisa responder a tudo. Nem toda provocação exige defesa. Nem toda crítica merece explicação. Nem todo julgamento precisa ser corrigido. A mente treinada na observação aprende a fazer uma pausa. Entre o estímulo e a reação, existe um espaço. Nesse espaço mora a escolha. A maioria das pessoas nunca entra nesse espaço, reage automaticamente. Mas quando você começa a habitar esse intervalo, algo muda. Você deixa de ser prisioneiro das emoções alheias. Imagine uma situação comum, alguém próximo faz um comentário que soa desvalorizador. O impulso imediato é se justificar, se explicar, provar seu valor. Esse impulso vem do medo de não ser reconhecido. Mas, se você observa esse medo com calma, percebe que ele não precisa comandar suas ações. Você pode sentir o desconforto, respirar e escolher não alimentar a chama. Ignorar, aqui, não é engolir tudo, mas não permitir que o comentário se transforme em uma narrativa interna de autocrítica. É proteger o silêncio interior. Muitas vezes, sofremos não pelo que acontece, mas pelo que repetimos mentalmente depois. Uma frase dita em segundos pode ecoar por dias, semanas, anos. Isso acontece porque damos atenção excessiva ao que nos fere. A atenção é energia. Aquilo que você alimenta cresce. Quando você aprende a retirar a atenção do que não constrói, começa a recuperar sua energia vital. Essa é uma prática diária, não um truque rápido. Exige consciência e gentileza consigo mesmo. A sabedoria contemplativa ensina que tudo é impermanente, inclusive opiniões. Hoje alguém o critica, amanhã elogia, depois esquece. Mas você permanece com as marcas internas se não aprender a soltar. Proteger sua paz é entender que você não precisa carregar o peso das flutuações externas.
O mundo é instável por natureza. Se você busca a estabilidade fora, viverá frustrado. Se cultiva a estabilidade dentro, o mundo perde o poder de desorganizá-lo completamente. Ignorar os outros também significa reconhecer seus próprios limites emocionais. Há dias em que estamos mais sensíveis, mais vulneráveis. Nesses dias, qualquer palavra pesa mais. Ter consciência disso é um ato de maturidade. Você pode escolher se afastar de conversas que drenam, reduzir exposição a ambientes tóxicos, silenciar ruídos desnecessários. Isso não é egoísmo. É autocuidado. Uma mente sobrecarregada não consegue ser compassiva nem consigo nem com os outros. Existe um mito perigoso de que precisamos ser compreendidos por todos. Isso gera uma busca incessante por explicação, justificativa e aceitação. A verdade mais simples é que nem todos vão entender você, e tudo bem. Algumas pessoas só conseguem enxergar até onde foram. Esperar que vejam além disso é criar sofrimento desnecessário. Ignorar nesse caso é desistir da batalha de convencer. É descansar da necessidade de aprovação. Quando você começa a praticar essa arte, algo curioso acontece. As pessoas podem continuar falando, julgando, opinando, mas isso não encontra mais o mesmo impacto. Não porque você se tornou insensível, mas porque se tornou enraizado. Suas emoções deixam de ser folhas soltas ao vento e se tornam raízes profundas. Isso traz uma sensação de dignidade silenciosa. Você não precisa anunciar sua força, ela é sentida. É importante compreender que proteger a paz não significa evitar conflitos a qualquer custo. Às vezes é necessário colocar limites claros, mas limites verdadeiros não vêm da raiva, e sim da clareza. Quando você sabe quem é e o que valoriza, dizer não se torna natural. E, muitas vezes, o limite mais poderoso é interno. Decidir não se envolver emocionalmente em certas dinâmicas. A mente treinada na atenção plena aprende a observar pensamentos como nuvens passando. Um pensamento surge. O que vão pensar de mim? Você observa, reconhece e deixa ir. Não precisa lutar contra ele, nem segui-lo. Esse treino diário reduz a influência externa sobre seu estado interno. Com o tempo, você percebe que a paz não depende do silêncio do mundo, mas do silêncio dentro de você. Há uma compaixão profunda em ignorar sem desprezar. Você entende que o outro age a partir do nível de consciência que possui. Isso não justifica comportamentos nocivos, mas explica. E compreender liberta. Quando você deixa de personalizar tudo, o coração fica mais leve. A necessidade de reagir diminui. O espaço interno se amplia. Proteger sua paz é um caminho, não um destino. Haverá dias em que você vai se perder nas opiniões alheias novamente. Isso faz parte. O importante é retornar, sempre que possível, ao centro. Respirar, sentir o corpo. Lembrar que você não é o que dizem, nem o que pensam. Você é aquilo que observa tudo isso acontecer. No fundo, a arte de ignorar os outros é a arte de ouvir a si mesmo. É escolher, repetidas vezes, a presença em vez da reatividade, a consciência em vez do impulso, o silêncio em vez do ruído. Quando essa escolha se torna um hábito, a vida desacelera por dentro, mesmo que continue agitada por fora. E é nesse ponto que a paz deixa de ser algo que você procura e se torna algo que você protege com delicadeza. Quando você começa a perceber que não precisa reagir a tudo, algo silencioso se reorganiza dentro de você. A vida externa pode continuar caótica, cheia de vozes, expectativas, comparações e pressões, mas a vida interna passa a ter um ritmo próprio. Esse ritmo não depende mais da aprovação, nem do medo de ser mal interpretado. Ele nasce de uma compreensão profunda de que a sua experiência interior é o seu verdadeiro lar, e que proteger esse espaço é uma responsabilidade gentil, não uma obrigação pesada. A maioria das pessoas acredita que ignorar os outros é um ato de frieza, mas na verdade é um ato de presença. Quando você ignora o que não é essencial, você está dizendo sim ao que realmente importa. Está dizendo sim ao seu tempo, às suas emoções, ao seu silêncio. Está dizendo sim ao seu próprio processo de crescimento. Ignorar, nesse sentido, é um gesto de maturidade emocional,
porque reconhece que nem tudo merece sua energia, sua atenção e seu coração. A mente humana tende a se prender a estímulos sociais. Desde tempos antigos, ser aceito pelo grupo significava sobrevivência. Esse instinto ainda vive em nós mesmo que o mundo tenha mudado. Por isso, uma crítica pode parecer uma ameaça existencial e um elogio pode parecer uma garantia de valor. Mas quando você observa esse mecanismo com clareza, percebe que ele é apenas um condicionamento antigo, não uma verdade absoluta. Você não precisa mais viver como se estivesse constantemente em julgamento. Proteger a paz interior exige um tipo específico de coragem, a coragem de não se explicar o tempo todo. Muitas vezes, sentimos a necessidade de justificar nossas escolhas, nossos limites, nossas preferências. Isso pode ser útil em alguns contextos, mas quando se torna automático, vira uma prisão. Você começa a viver como se estivesse sempre em uma audiência invisível. A prática de ignorar certas expectativas é libertadora. É dizer silenciosamente, eu sei o que é verdadeiro para mim, e isso basta. Um aspecto profundo dessa prática é aprender a diferenciar crítica construtiva de ruído emocional. Nem toda crítica é ataque, e nem todo ataque merece resposta. A consciência plena permite que você escute com discernimento. Se há algo útil, você acolhe com humildade. Se há apenas projeção, você deixa passar como vento. Essa capacidade de discriminar sem endurecer o coração é uma das formas mais refinadas de inteligência emocional. Existe também a comparação constante, uma das maiores fontes de sofrimento moderno. Olhamos para a vida dos outros, suas conquistas, suas aparências, e começamos a medir nosso valor com uma régua que não nos pertence. Ignorar aqui é recusar esse jogo silencioso, é reconhecer que cada mente vive um caminho único, com condições únicas, com ritmos únicos. Comparar trajetórias diferentes é como comparar rios e montanhas, ambos são belos, mas não seguem a mesma lógica. A prática de ignorar os outros não significa viver isolado, mas viver conectado de forma consciente. Você pode ouvir, amar, dialogar, colaborar, sem se perder. A chave é não entregar o leme da sua mente para cada voz externa. Quando alguém elogia, você aprecia, mas não se define por isso. Quando alguém critica, você escuta, mas não se dissolve nisso. Essa estabilidade interna cria uma presença tranquila, que inspira sem impor. Há uma transformação sutil que acontece quando você começa a valorizar o silêncio. O silêncio não é ausência de som, mas presença de si. No silêncio, você percebe pensamentos surgindo e desaparecendo. Percebe emoções chegando e indo embora. Percebe que tudo muda. Essa percepção reduz o apego às opiniões. O que alguém pensa hoje não define o fluxo inteiro da sua existência. É apenas um momento na vastidão da experiência. O desapego não é indiferença, mas liberdade. Você pode se importar sem se apegar. Pode amar sem se perder. Pode ouvir sem absorver. Essa sutileza é difícil de explicar, mas fácil de sentir quando começa a ser praticada. A mente se torna mais espaçosa. As emoções fluem sem se fixar. A vida interna ganha profundidade. Em muitos momentos, ignorar é também perdoar em silêncio. Não no sentido de justificar tudo, mas de soltar o ressentimento que corrói por dentro. Quando você guarda cada ofensa, cada mal-entendido, cada palavra dura, você carrega um fardo invisível. Soltar não é esquecer, mas liberar a carga emocional. É perceber que segurar a dor não pune o outro, apenas aprisiona você. A compaixão surge naturalmente quando você entende que todos estão lutando batalhas internas. Algumas pessoas falam a partir da dor, outras da insegurança, outras da ignorância. Isso não torna suas palavras corretas, mas torna o julgamento menos pessoal. Ignorar, nesse caso, é um gesto de compreensão. Você vê além da superfície e escolhe não reagir com hostilidade. A prática diária pode ser simples. Ao ouvir algo que desperta reação, você pode pausar e sentir o corpo. Onde essa emoção aparece? No peito, na garganta, no estômago. Ao trazer atenção para o corpo, você se ancora no presente. O pensamento perde força. A emoção se dissolve mais rápido. Com o tempo, esse espaço entre estímulo e resposta se amplia.
E nesse espaço nasce a liberdade. Proteger a paz interior também envolve escolher suas batalhas. Nem toda discussão vale a energia. Nem toda opinião precisa ser corrigida. Às vezes o silêncio é a resposta mais sábia. Outras vezes uma palavra firme e serena basta. A sabedoria está em saber quando falar e quando calar, quando agir e quando soltar. Quando você deixa de buscar validação constante, começa a sentir uma autonomia emocional profunda. Suas escolhas passam a ser guiadas por valores internos, não por aplausos externos. Isso pode causar estranhamento em quem está acostumado a controlar ou influenciar você. Mas essa mudança é natural. Quando alguém encontra o próprio centro, as dinâmicas ao redor também se transformam. A serenidade não é ausência de problemas, mas presença de consciência. Você pode enfrentar desafios, críticas, perdas e incertezas com um coração mais estável. Ignorar o que não constrói é uma forma de cuidar desse coração. É como limpar um jardim interno, removendo ervas daninhas de pensamentos e julgamentos que não alimentam nada. Ao longo do tempo você percebe que muitas preocupações eram apenas ecos de vozes externas. Quando essas vozes perdem poder, sobra um espaço de quietude. Nesse espaço você encontra intuição, criatividade, compaixão e clareza. A vida não se torna perfeita, mas se torna mais simples por dentro. A arte de ignorar os outros é no fundo a arte de se lembrar de si mesmo. Em cada momento você pode perguntar silenciosamente: isso merece minha energia? Isso contribui para minha paz? Essa pergunta simples pode transformar a forma como você vive, se relaciona e pensa. E assim, pouco a pouco você aprende que a paz não é algo frágil que os outros podem tirar com uma frase. Ela é um estado cultivado, nutrido, protegido com gentileza. O mundo continua falando, julgando, opinando, mas você permanece enraizado em um silêncio vivo, onde cada som externo se dissolve sem deixar cicatriz. Essa é a liberdade silenciosa que nasce quando você aprende a ignorar com sabedoria e a proteger sua paz com consciência.